Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto que começamos hoje é a respeito de polinômio ou função polinomial. Para a gente falar de polinômio, função polinomial, a gente tem um caminho a seguir, algumas escadas, alguns degraus a serem subidos para a gente poder chegar no ponto final, que é a parte de equação polinomial. Vamos lembrar uma coisa? Uma função polinomial ela pode ser uma função do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau e assim sucessivamente. Só que para isso é importante você entender assim. Primeiro nós damos um nome para a função e uma variável para ela. O que eu quero dizer com isso? Olha só, eu vou chamar de função P com a variável x, por exemplo. Só que nós costumeiramente chamamos de P de x. É a função P com a variável x. Dentro disso, a gente vai estabelecer um grau para essa função, coeficientes para essa função, certo? Em cima dessa relação. Quer ver? Ó? Digamos que eu coloque isso aqui. P de x vai ser igual a 4x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 6. O que nós temos ali na minha função? Eu quero que você analise o seguinte, isso você vai pegar, a prática disso a gente pega com o tempo. É uma função P com a variável x de terceiro grau, certo? E ainda mais, a minha função P está completa. Deixa eu tentar traduzir isso para você de um jeito fácil. É a minha função P com a variável x do terceiro grau. Como que eu sei que ela é do terceiro grau? Olha a variável dela. A variável que eu tenho é o x, é a única variável da minha função. Qual é a maior potência da variável? Você quer ver uma coisa? Aqui eu tenho aqui, ó, potência 3, potência 2, potência 1. Aqui vai ser x elevado a zero que não vai entrar. A maior potência é 3, então eu posso falar para você o seguinte, P de x, olha isso, P de x é do terceiro grau. E a gente pode abreviar grau por GR, tudo bem? P de x é uma função do terceiro grau. Daí eu vou falei para você agora há pouco que ela é uma função que está completa. O que significa isso? Ela tem o termo do terceiro grau, que é o 4x ao cubo. Ela tem os termos decrescentes, todos eles completos, do segundo grau, do primeiro grau e o termo independente da função. Perceba que ele é chamado de termo independente porque ele não depende do x para absolutamente nada. Eu já te explico por quê. Eu quero que antes da gente analisar isso, olhe os coeficientes do polinômio. Quer ver? Ó? Esse mais 4 é o coeficiente de x ao cubo. Esse menos 2, cuide com o sinal, ele é o coeficiente de x ao quadrado. Aqui eu tenho x, né? Mas na frente desse x eu tenho 1. Então mais 1 é o coeficiente de x. E o menos 6, ele pode ser chamado de coeficiente de x elevado a zero, não está errado. Mas é muito mais comum nós chamarmos ele de termo independente. Por quê? Por que ele é um termo independente? Você quer ver? Ó? Se eu peço para você estabelecer um valor numérico para esse polinômio, quer ver? Eu peço para você calcular o P de 2. Vamos pensar um pouquinho? Vamos raciocinar um pouquinho? Nós já vimos isso lá em função do primeiro grau. Quando eu vou trabalhar com P de 2, eu estou pedindo gentilmente para você fazer o quê? Para você trocar esse x por esse valor que foi variável. Por isso que o x é variável, porque ele muda. Só cuidado, isso vai ser o quê? 4 vezes 2 ao cubo menos 2 vezes 2 ao quadrado mais o x que vale 2 menos 6. Agora a gente vai pensar um pouquinho. Eu quero que você analise o seguinte, ó. Você sabe que 2 elevado ao cubo dá 8. O 8 vezes 4 vai dar mais 32. Ou seja, esse primeiro coeficiente aqui, o primeiro termo dele mudou, porque o x mudou. Então esse termo depende do x. Aqui, ó, 2 ao quadrado dá 4, certo? Ei, 2 ao quadrado dá 4. Vezes menos 2 dá menos 8. Mais 2, ele mudou. Agora perceba uma coisa. O menos 6, ó, ele permanece menos 6. Independente do x que eu coloque, ele vai ser sempre menos 6. Independente do x que eu coloque, sempre vai ser menos 6. Por isso que ele é um termo independente do x. Ele não depende do x para absolutamente nada. Vamos fazer o seguinte? Vamos somar aquilo ali, ó. Olha só. Eu tenho, vamos pegar aqui, ó, menos 8 com mais 2 dá menos 6, certo? Menos 8 com mais 2 dá menos 6.
com esse menos 6 dá menos 12. Então nós temos mais 32 menos 12. Mais 32 com menos 12 significa que o P de 2 vai ser igual a 20. Tá lá a minha continha. Tá lá o valor numérico para P de 2, certo? Valorzinho numérico para ele. Então assim, ó, essa ideia inicial de polinômios é uma ideia bem bacana, é uma ideia bem interessante. A gente tem que tomar um cuidado com relação ao que é pedido para nós. Quer ver, ó? O que nos é fornecido. Digamos assim, eu coloco para você um polinômio A com a variável x, dado por isso aqui, ó. Quer ver uma coisa? Alfa mais 2 x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 5x menos 7. Daí eu pergunto para você assim, qual é o grau do polinômio A? Você poderia falar assim, ah, ele é 3. Não, depende. O meu polinômio ali, o meu polinômio A, depende de alguém para ser de grau 3. Sabe por quê? Porque existe um coeficiente na frente do x ao cubo, dado por alfa mais 2. Então eu pergunto para você o seguinte, ó, o que acontece se o alfa for igual a menos 2? Se por acaso o meu alfa for menos 2, olha o que vai acontecer. O meu polinômio A, na variável x, ele vai ser igual. Se o alfa for menos 2, perceba, menos 2 mais 2 dá 0. 0 vezes isso aqui vai zerar esse cara. Vai sobrar o que pra gente? 6x ao quadrado mais 5x menos 7. Então aqui eu tiro uma conclusão. Se alfa for igual a menos 2, AX é do segundo grau. Fiz uma análise do meu coeficiente, certo? Se o meu alfa for menos 2, ele vai ser do segundo grau. Por quê? Menos 2 mais 2 vai zerar esse coeficiente, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. O termo do terceiro grau, ó, vai embora. Mas o que acontece se o meu alfa for diferente de menos 2? Peraí, se ele for diferente de menos 2, com certeza esse valor vai dar um valor diferente de 0. Então o que você vai ter ali? Ó? O teu polinômio AX será do terceiro grau. Então nós fazemos uma análise, tá, do grau da função com base num coeficientezinho do polinômio. Então isso é muito comum de aparecer também, beleza? Outra ideia. É muito comum, trabalharmos com identidade de polinômios. Quando eu digo identidade, eu digo igualdade, certo? Polinômios idênticos, polinômios iguais. Você quer ver uma coisa? Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos colocar um polinômio A, x, dado por isso aqui. 7x ao cubo mais, abre parênteses, beta menos 1, x ao quadrado, mais 6x mais gama menos 6. Tudo bem? Um polinômio como esse. Daí eu coloco um polinômio b, x, dado por isso aqui, ó. K menos 2, x ao cubo, mais 8x ao quadrado, mais n mais 7 de x menos 2. Só toma cuidado porque a escrita dele não é muito simpática, ela não é muito agradável. Eu estou te fornecendo um polinômio A, estou te fornecendo um polinômio B. Eu falo para você o seguinte, ó, sendo o polinômio A e o polinômio B caracterizado dessa forma. Só tome cuidado agora. Olha o que eu estou dizendo a respeito dos dois. Eu estou dizendo para você que AX e BX são idênticos. Então nós vamos fazer o seguinte. Aqui você vai ter que, se for necessário, volte um pouquinho o vídeo para que você consiga ouvir o que eu vou falar e anotar com calma. Ó, dois polinômios são idênticos, são iguais. Quando eles possuem o mesmo grau e exatamente os mesmos coeficientes. Mesmo grau e mesmos coeficientes. O que a gente vai fazer? Comparar os dois. É só você pensar um pouquinho. O de x ao cubo em cima é 7.
O de x ao cubo embaixo é k menos 2. Primeira conclusão que eu tiro, que o k menos 2 tem que ser igual a 7. Dois polinômios são idênticos quando eles possuem o mesmo grau e os mesmos coeficientes. Menos 2 passar para lá mais 2, k vai ser 9. Certo? Vamos analisar aqui, ó. De x ao quadrado em cima é beta menos 1. X ao quadrado embaixo é mais 8. Pelo amor de Deus, cuide com o sinal. Segunda conclusãozinha que a gente tira, que o beta menos 1 vai ser igual a 8. Menos 1 passar para lá mais 1, o beta vai ser igual a 9. Professor, é sempre 9? Não, o nome disso é coincidência, cuidado. Ó, depois, terceira conclusão. Coeficiente de x em cima é mais 6. Embaixo é n menos 7. Quer ver? Vamos fazer a terceira conclusão aqui. Terceira conclusão. O n mais 7 vai ser igual a 6. Cuide, 7 passa para lá, menos 7 com aquele 6. O n vai ser igual a menos 1. Tudo bem? E por último, e não menos importante, coitadinho, termo independente em cima. Cuidado com a localização do termo independente, tá? Termo independente em cima com termo independente embaixo. Cuide com esse termo independente. E o último, ó, faz embaixo, cabe embaixo. Quarto, o gama menos 6 tem que ser igual a menos 2. Menos 6 passa para lá mais 6. Com esse menos 2, gama vai ser igual a 4. Tá lá, polinômios idênticos, grau de polinômio. Fico do ladinho, certo? Eu coloquei esses três risquinhos aqui, ele indica identidade dos dois, ou seja, a igualdade, certo? Então, para fechar, dois polinômios são idênticos quando eles têm o mesmo grau e os mesmos coeficientes. E cuidado com essa análisezinha de grau que está aqui, tudo bem? Galera, primeira aula de polinômios foi para conta. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!